Beleza. Não precisa mandar abraço pra ninguém, só responder. Um abraço pro meu pai. Especialmente pra Xuxa, que tá na Record. E aí, galera do Distopia, hoje a gente tá aqui mais uma vez com o grande, maior mito, Levi Trindade. Maior? Mito? Não. Hoje ele vai responder algumas perguntas de vocês aí. Bem-vindo ao Panini Responde 2. Magno Mustang do Diplomacia NR. Veremos algum encadernado dos 7 Soldados da Vitória? 7 Soldados da Vitória é um projeto grandioso do Grant Morrison. E sim, seria legal ter isso aí encadernado como uma edição definitiva, mas eu acho que um volume só é muita coisa. Então talvez 2 ou 3, mas eu não garanto isso para o ano que vem. Mas é um projeto sim, que a gente está de olho. Não só porque é do Grant Morrison, que eu sei que deixa o Felipe e mais alguns outros leitores revoltados, porque a gente só publica coisa do Morrison, mas até para a gente não fazer isso, né? Porque a gente já está publicando Homem Animal, Invisíveis, vamos publicar a Patrulha do Destino ainda esse ano, começar a Patrulha do Destino, então ano que vem tem mais. Não queremos soterrar as bancas ou livrarias com o material do Morrison, mas os 7 Soldados da Vitória é um projeto muito bacana e valeria a pena ter como uma coleção de livros, eu acho que uns 2 ou 3. Só precisaríamos dimensionar, e também para não ficar muito caro, né? Porque não adianta fazer uma edição super monstro, porque ela ia ficar muito maior do que aquele Superman que a gente fez da Action Comics, que tem 19 edições lá dentro, é da 1 a 18 mais o anual. Aquilo é um monstro, mas o Soldados da Vitória seria muito maior e mais caro. E acho que nesse momento, economicamente falando, não é legal. Talvez os leitores não pudessem comprar, então eu acho que isso aí para 2017 seria bacana, mas agora não. Espero que fique satisfeito o Magno Mustang. Vamos lá, Central HQ, Fernando Central HQ. A preferência dos editores tem algum poder de decisão na publicação ou nas republicações? O editor, no caso, poderia ter alguma influência? Bom, como editores, a gente gosta muito de muitos materiais e a gente tem algumas preferências nossas, que sim, a gente sempre tenta trazer. Mas a gente reconhece também que muitas das coisas que a gente gosta não venderiam nada, talvez a gente desse muito prejuízo para a editora. Então a gente meio que faz uma autocrítica do que realmente a gente quer vender. E se é algo que a gente quer muito, mas que a gente vê que seria possível que isso vendesse também para os leitores, aí a gente faz uma campanha assim. Eu fiz pelo Jonah Rex, não me envergonho disso em nenhum momento. E deu certo por 6 edições, depois não deu mais. Então, às vezes a gente traz materiais que dão muito certo. Superman contra Muhammad Ali. Quando eu vi que estava para sair a edição americana, eu comecei uma briga interna para a gente poder ter esse material no Brasil. Muita gente torceu o nariz achando que era um material datado, que não daria certo. Cara, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando em menos de um mês aquilo tinha esgotado. Mas é um caso específico, isso poderia não dar certo talvez com outro produto que a gente curta. Então, na hora de decidir, todo mundo participa, desde a diretoria até o pessoal do departamento comercial, porque eles vão ter que vender isso depois. Então não basta só o editor querer e fazer a sua campanha para vender. Mas a gente tenta, muito. Hulk vende tão mal assim para ter tão poucos títulos nacionais, tiragem limitada? Quais as chances de termos mais? Hulk, acredito que a gente nunca mais vai ter uma série mensal. Ela é traumatizante pra gente, porque quando a gente tentou isso deu muito errado muitas vezes. Mas, como livro, o Sr. Hulk é outra coisa. Como encadernado, ele é um outro produto, ele parece que se comporta de outra forma. Os leitores acabam comprando mais do que se a gente tivesse vendido como uma revista mensal. A revista mensal não foi legal, não foi bem, nem quando era ele com o Demolidor e nem quando foi ele sozinho. Aquilo foi muito ruim, a ponto de quase ser um personagem vetado, né, para ser publicado. Mas a gente conseguiu reverter essa situação com encadernados e livros.
Agora, existem chances sim de termos mais encadernados e mais livros do Hulk. A gente está fechando o plano de 2016 e acredito que tenha pelo menos uns 2 produtos relacionados ao Hulk que a galera vai gostar. Se eles se mantiverem, depois a gente anuncia, provavelmente no próximo evento aqui na Empório HQ, no dia 19 de setembro, junto com o pessoal do Dystopia Cast. Beleza? Espero que tenha curtido a resposta, Fernando do Central HQ. José Renato Dantas, você reclamou... Eu já vi esse nome. Em sessão de cartas ou e-mails. Você reclamou, Levi, que no primeiro vídeo, de que Powers não vendeu. E por isso não continuou. Certo. Na verdade, estava muito caro e não compensava comprar pela quantidade de bônus na HQ. Zé Renato Dantas, sua pergunta é pertinente, sim. Eu falei que a edição realmente não vendeu tão bem quanto a gente gostaria. O mesmo se aplica à Liga do Grant Morrison, que também não vendeu tão bem quanto a gente gostaria. Starman, do James Robinson, Mulher Maravilha, do George Pérez, Novos Titãs, do George Pérez. Todos eram produtos que a gente apostava muito. Mas naquele período que a gente lançou, eu acredito que realmente estava mais salgado o preço, sim. Hoje, talvez, o panorama fosse outro. Se a gente fosse lançar agora, talvez eles saíssem mais baratos. Porque a gente tem outras condições para trabalhar. A gente conseguiu outras gráficas. Uma coisa que a gente não tinha naquela época era uma boa distribuição em livraria. Hoje a gente já tem. E isso está possibilitando trazer os materiais com preços mais convidativos. A gente consegue comparar que o nosso material não está tão caro quando a gente vê outras editoras anunciarem um produto de estrutura semelhante, sei lá, umas 240 páginas, e o deles sai quase o dobro do nosso. Você também não curtiu ter muitos extras. Você achou que tinha pouca história. A gente procura seguir o que sai na edição americana. Quando a gente não consegue fazer a edição do jeito que sai lá fora, a gente percebe que o nosso leitor, a maioria dos que compram esses livros, eles não querem só a história, eles querem algo mais, eles querem mais material. Só que ter mais material implica em aumentar o preço por conta da estrutura. Se esse material é vendido em banca, ele é mais barato, porque você vai fazer uma tiragem de 4 ou 5 vezes a que você faria para uma livraria. Então o valor, o custo desse produto é diluído na sua tiragem. Só que, meu amigo, tem que vender muito para poder pagar o preço. E na banca você sabe que a permanência de um produto é 30 dias. No caso dos livros que são vendidos em bancas, a gente recolhe para vender em livraria depois. Então ele tem um segundo ciclo de venda. Mas aquele que foi confeccionado, produzido apenas para a livraria, além da tiragem dele ser menor, ele permanece mais tempo na livraria. Mas em alguns casos, como Powers, sei lá, você passa 3 anos e não consigo vender tudo. Entendeu? É meio complicado. E não é só o custo. A gente entende que estava mais caro, sim. Como eu disse, acho que a nossa realidade era outra. Hoje, talvez, se a gente fosse começar tudo de novo, o nosso quadro geral seria melhor. Estamos estudando várias possibilidades para esses produtos que eu citei aqui. Talvez elas se concretizem em materiais que a gente consiga colocar de volta na livraria. Mas eu não garanto também. É algo que a gente gostaria de fazer até para dar continuidade a esses produtos. Powers tem muitos encadernados, Liga da Justiça do Morrison também, o Starman é um clássico, então a gente tem que reapresentar esse material de outra forma. Mas eu peço a você, Zé Renato, que dê uma avaliada nos materiais que têm saído hoje e compare as estruturas e os valores com o que saiu naquela época. Isso já deve fazer, acho que uns 6, 7 anos por baixo, né? Não estou não me recordo muito bem da época, mas deve ter por aí. E nesse tempo muita coisa mudou na Panini, muita coisa mudou mesmo. E no mercado também, apesar que hoje a gente está enfrentando uma crise, mas eu acho que está muito melhor do que a gente estava 6 anos atrás. Desculpe se não consigo te responder da forma como você gostaria, mas é o que a gente consegue. Vou fazer a minha pergunta aqui. A minha pergunta é a seguinte: a Panini ela abandonou a versão cartonada e a capa dura. Sim. E era bacana. Respondendo agora para o Barba, aqui do Dystopia Cast, assine depois
né? Eles vão colocar aqui o link para o site, não esqueçam de assinar, acompanhem. A gente, em alguns produtos, acho que Marvel 40 anos, Cavaleiro das Trevas, 1602, aqueles que eu consigo lembrar agora, a gente lançava capa cartonada e capa dura ao mesmo tempo. Não fizemos isso por muito tempo porque acho que mais por conta da estratégia de distribuição naquele período que a gente fazia isso não estava dando muito certo. Aparentemente as pessoas preferiam mais o capa dura do que o capa cartão, e aí o capa cartão acabava encalhando. Mas é algo que a gente vai retomar. Uma coisa que a gente falou que começaria uma coleção de encadernados de nova Marvel para esse ano. Dentre esses produtos, a gente vai fazer um teste nesse sentido, que é com a própria Miss Marvel, a Kamala Khan. A gente vai lançar em capa dura e em capa cartão. E para o ano que vem, para o plano de livros geral, a gente está selecionando alguns materiais que a gente possa fazer a mesma coisa. Ou seja, colocando a capa cartão e a capa dura ao mesmo tempo. Mas são produtos que a gente quer que deem muito certo. Então é meio que produto com tarimba, com carimbo de que vai vender. É uma possibilidade até para a gente ver se o público responde a isso, assim como a gente está fazendo teste agora com Homem-Aranha com 2 tipos de papel. São testes de mercado. Se isso vai dar certo ou não, a gente vai receber a resposta dos próprios leitores. Eu também gosto da possibilidade de ter o mesmo material com dois tipos de formato e acabamento. Por que não? Então a gente só vai ter uma avaliação definitiva dessa estratégia de vendas no final de 2016. Mas isso não impede que o ano que vem a gente tenha mais produtos nesse mesmo naipe. Espero que você fique satisfeito, Barba. Douglas Nobre, opa, Levi. Existem planos, objetivos, perspectivas ou prazos para relançarem relançamento de Crepúsculo de Esmeralda, Amanhecer de Esmeralda e os outros encadernados do Lanterna Verde? Douglas, você fez uma mistura de material que saiu com capa cartão e capa dura, tanto para a banca quanto para a livraria. O Lanterna, ele é um super-herói que para nós ele está funcionando muito bem na livraria, graças a Deus. Hoje eu não posso te afirmar com 100% de certeza que a gente vai reimprimir exatamente esses títulos que você citou, mas a gente tem uma lista de reimpressão sendo preparada para o ano que vem e talvez tenha alguma coisa do Lanterna sim, mas talvez no evento aqui do dia 19 com o pessoal do Dystopia Cast e a Empório HQ eu já possa ter um norte mais claro. Então se você puder esperar até lá, que provavelmente a gente vai gravar aqui também nesse dia, e aí eu acho que dá pra gente responder melhor pra você. Beleza, Douglas? Anderson Tavares. Fala, Levi. Gostaria de saber se já está nos planos da Panini a continuação do arco Aquaman 952. A Panini está lançando esses encadernados 952, todos a partir do 1. Previsão de continuação ou todos são testes? Anderson Tavares, tudo bem? Sim, terão continuidade, todos os que a gente está lançando dos 952, assim como nós vamos fazer com a Marvel, todos terão continuidade no ano que vem. Alguns podem sair mais rápido do que outros. Eu não sei se você reparou no nosso hot site da DC, da Panini, tem uma enquete lá e eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Flash é o vencedor. Ele eram acho que 21 mil votos, desses 21 mil, 7.666 tinham votado no Flash. Em segundo lugar acho que era o Lanterna e terceiro Mulher Maravilha. Por último, eram Liga da Justiça e Titãs. Mas Liga da Justiça até vejo, eu entendo isso não como uma rejeição, eu entendo como uma certeza do público de que a gente vai publicar Liga da Justiça, é meio óbvio. Então você não precisa votar nele para ele ser vendido, para ele ganhar um encadernado. Até porque é Jim Lee, é Geoff Johns, depois tem Ivan Reis. Então esses aí são meio cartas marcadas, a gente sabe que vai ter encadernado. Agora o Flash,
eu vejo isso para os nossos leitores como uma incógnita mesmo, Flash, Aquaman, porque a gente está lançando agora, mas não é só um teste de mercado, é uma nova linha de encadernados que a gente está publicando. A gente quer que isso dê muito certo para a gente poder continuar desses números e além, e desse primeiro volume para os próximos. Então, ano que vem tem mais Aquaman e tem mais Flash. Weslon. Levi. Ok. Gostaria de saber de lançamentos e relançamentos que você disse que estaria para vir no primeiro vídeo na entrevista do Distopia e do Fast Comics. Ok. Em intervalo, a editora pretende lançar essas levas de lançamentos e relançamentos. A empresa está levando em consideração o atual cenário econômico do país. É porque, principalmente na Fast Comics, você anunciou muita coisa até o final do ano. Uhum. E a maioria são ônibus, né? Então, acredito que esse... A maioria é ônibus, não. A maioria seria mais de R$60. Né? Você lembra de algum assim? Prometeia, mas aí não é relançamento. Mas vai ter que comprar, né? O Terra X, por exemplo, a gente estava estudando, mas eu tinha falado que ele poderia ficar para o ano que vem. Não tem não que sair. Sai em dezembro, 13º. Então eu queria, mas acho que não vai rolar não. A gente está vendo que dezembro vai ficar muito poluído de material. Weslon Fernandes, tudo bem? Sobre a sua pergunta, que é muito pertinente, sim, estamos levando em consideração a situação econômica atual do país e, por incrível que pareça, a nossa área de quadrinhos não está sendo tão afetada quanto a gente imaginaria que poderia ser. Por incrível que pareça, todas as séries têm continuado as suas vendas e algumas até aumentado. E isso não só porque tem mais gente comprando, mas porque nós também estamos envolvidos numa iniciativa de promover mais o nosso material. Graças a Deus, todos os anúncios que a gente fez, tanto no Dystopia Cast, da primeira vez, quanto no Fast Comics, serão lançados. Então, numa primeira fase, nós temos vários lançamentos da Marvel para produzir para este ano ainda. Tem uma média de 9 ou 10 encadernados que vão sair entre final de agosto até dezembro. A gente vai ter muita coisa na Comic Con e também muita coisa que vai acontecer depois dela. E para o ano seguinte, dobro ou triplo do que a gente vai fazer este ano, em livros encadernados. Então vai ter produto para todos os gostos, para todos os bolsos, para todos os leitores, para todos os fãs. Eu quero muito que essa linha de encadernados funcione, porque a gente vai ter não só para Marvel, como também vai ter para DC, e tem lançamentos que a gente não vai parar, que são os Deluxe, que são aquelas edições mais grossas, mais volumosas. E além deles, tem as reimpressões que a gente vai ter. Eu posso dizer por baixo mesmo, na lista de produtos para o ano que vem, deve ter em torno de 60 livros, por baixo. Então, para o ano que vem, para este ano, vocês terão todos aqueles encadernados e reimpressões. Eu só não garanto, como eu tinha falado, que eu achava que isso poderia acontecer, que Terra X talvez não saia esse ano, não por conta de que a gente está com medo de que vai vender. A gente sabe que vai vender. A gente só não está encontrando o orçamento ideal. E também o momento. Porque se a gente tiver muito produto em dezembro, se você coloca o Terra X junto, você vai acabar não vendendo os outros produtos porque a pessoa vai querer comprar o Terra X, que é digamos que é a mosca branca das coleções. Então a gente quer que o Terra X tenha o tratamento que merece e a venda que merece. Então, se for viável tê-lo em dezembro, nós teremos. Se não, ele ficará para janeiro ou fevereiro do ano que vem, que eu acho que é um momento mais propício, comercialmente falando. Mas teremos, por exemplo, agora em outubro, Crise nas Infinitas Terras, o monstro está chegando. O Anti-Monitor, toda a saga, só de extra são 100 páginas, que é o compêndio que a DC fez de todos os bastidores, de todo o estudo de personagens que eles lançaram na edição Absolute. Isso vai ser publicado na edição brasileira como parte da edição. Então, além da saga principal, você tem 100 páginas de extras. Cara, é
pra mim, que sou fã da saga, é a melhor coisa que poderia acontecer. Eu estou muito ansioso pela chegada desse material, porque eu adoro Crise nas Infinitas Terras. Eu acho que foi a melhor saga que a DC já produziu com super-heróis ever. Não sei que tem outros trabalhos que são muito legais, mas reunindo tantos personagens e sendo coerente do início ao fim, é uma das poucas mesmo. E vale a revisita. A arte do Pérez estava fabulosa na época. Eu acho que vai ser um bom presente de Dia das Crianças. Eu, pelo menos, eu obrigo a minha família a me presentear nessa data, até hoje. Até porque eu faço aniversário em outubro também, então eles têm que me presentear 2 vezes. E aí a gente vive lá um dilema de considerar as 2 datas no mês para eu ganhar presentes. É meio difícil convencer a patroa, mas de vez em quando dá certo. Douglas Basso, o que a Panini pretende fazer para melhorar a sua distribuição em todo o terreno nacional de quadrinhos? Moro no Rio de Janeiro e considero deprimente chegar às bancas e comprar hoje uma HQ de junho ou julho. Hoje mesmo, né? Por diferença de 2 meses. Douglas Bastos, sim, a gente tem problemas com distribuição. Mas além disso, eu acho que se você for leitor da DC, você deve ter reparado que as edições atrasaram muito mais do que deveriam, e não só por conta da distribuição. Com a mudança da DC de Nova York para costa oeste dos Estados Unidos, nós tivemos uma nova configuração dentro da DC do departamento que cuidava das aprovações de capas e de materiais que a gente publica no Brasil. Porque tudo que a gente faz para DC, principalmente, é aprovado diretamente com o pessoal da DC. Nessa mudança que teve de Nova York para Costa Oeste, algumas pessoas que trabalhavam no processo saíram da empresa porque elas não quiseram ou não puderam mudar de Nova York para lá. Então, eles tiveram que contratar gente nova. E nisso, é gente nova de tudo no processo. Ela não sabia como é que funcionava o processo entre o Brasil e os Estados Unidos. E a gente já tinha, do relacionamento que a gente tinha com a DC, já tinha passado muito da fase da burocracia. Então era mais prático. Mas agora voltou mais para a burocracia. Então isso influenciou e muito no lançamento dos nossos materiais. Agora que está entrando nos eixos. Então, você provavelmente só vai sentir o efeito disso a partir de setembro. Nós estamos sentindo o efeito agora. Você provavelmente só em setembro. Agora, materiais da Marvel que possam ter atrasado, nós tivemos alguns contratempos com algumas edições números 1. Por serem número 1. Por ser uma nova edição, por ser uma nova revista. Isso fazia muito tempo que não acontecia. E agora a gente teve de novo com Homem-Aranha, teve com Deadpool, mas foi simplesmente por ser um reinício e porque dentro da Marvel a burocracia de aprovação mudou um pouco desde a administração nova da Disney. Algumas pessoas querem se envolver no processo que antes não estavam envolvidas, e isso demanda tempo de aprovação. Você não passa só por um aprovador. Na DC também não. Mas ela já é um pouco mais rápida nesse sentido. Na Marvel, eu acho que devem ter em torno de 7 ou 8 pessoas que aprovam o material. É quase como funciona no Japão com as editoras japonesas, que a gente aprova também material. Então nós tivemos algumas complicações, sim, estamos normalizando. A questão de distribuição local, para nós, foi problemática em algumas regiões. A gente ficou sabendo que no Rio teve, parece que, um caminhão saqueado, roubado, sei lá, algo do gênero, e nós ficamos sabendo depois, e aí nós solicitamos que o material que faltou na região fosse encaminhado, trazido de outras regiões para suprir a região onde tinha acontecido o roubo. A carga, lógico, a gente nunca vai receber de volta, sabe lá Deus onde pode estar sendo vendido, a R$1, R$2 talvez, naqueles feirões ou feira do rolo, sei lá. Alguém está vendendo. Eu espero, sinceramente, que a partir de setembro
tudo esteja normalizado tanto para a Marvel quanto para a DC. Mas a gente tem mais processos burocráticos agora dentro da Marvel e da DC para aprovação, justamente por conta de mudanças na estrutura deles. Mas isso também vai ser resolvido, acredito que breve. Então, Douglas, espero que você fique satisfeito. Anderson Albuquerque, pode sair encadernado do Lobo? Ou reimpressão de Evangelho segundo o Lobo? Anderson Albuquerque, tudo bem aí? Lobo, o bom e velho Lobo, o bom e velho assassino, degolador, triturador, mutilador de multidões, assassino do Papai Noel. Eu acho que ele matou também o Coelhinho da Páscoa, mas eu não estou bem recordado. Sim, a gente quer trazer mais material dele. Na verdade, a gente estava vendo se não deveria reimprimir o Evangelho, que acredito que esteja esgotado. Então talvez seja o momento de trazer mais material do Lobo, sim. Eu não digo para o ano que vem, porque 2016 a gente já está vendo um plano bem carregado, mas talvez para 2017 seja a hora de trabalhar um pouco mais o Lobo, talvez uns 2 encadernados por ano. Felipe Moraes, Panini, por que não lançar, continuar algumas grandes sagas do morcego, como A Queda do Morcego, Terra de Ninguém, Terremoto e Contágio? Ou outras como Starman? Então, Felipe Moraes, o que você perguntou é o que eu acho que a gente até conversou aqui com o pessoal do Distopia quando a gente gravou o primeiro vídeo. Acho que isso não foi pro ar porque a gente conversou em bastidores. Mas A Queda do Morcego, por exemplo, o que nós estamos entendendo dentro da Panini, que talvez o ideal seja recomeçar do zero, talvez como um novo produto, talvez não com o mesmo acabamento ou capa, mas a gente quer, se a gente fizer isso da forma que a gente está pensando, vai ser na sequência: Queda do Morcego, aí o retorno do Bruce, e Contágio, Terremoto e Terra de Ninguém. São várias sagas que são encadeadas. Se você publica só uma, você vai ficar devendo. Então, o Batman, nesse caso, é um planejamento a longo prazo. Faz muito tempo que a gente publicou encadernado, muito mesmo. Então, talvez o ideal agora seja começar do número 1 de novo. E não dar continuidade a partir do 2, porque eu acho que já tem tanta gente que nasceu, cresceu dentro desse período, que pode ter mais leitores que possam se interessar pelo produto. Então talvez reiniciar do 1, fazer várias coleções do Batman para chegar até o final da Terra de Ninguém completa, e talvez até dando sequência o Batman Assassino e o Batman Fugitivo, que eram sagas muito legais que a gente lançou há muito tempo. Acho que dava para fazer tudo nesse pacote Batman. A nossa única dúvida, como eu disse, é como nós vamos trabalhar essa coleção. Uma coleção igual ao que a gente lançou, com capa cartão e papel WC, num formato que ficou, acho que na época, meio caro, ou com capa cartão, miolo offset, como a gente está fazendo com aquelas sagas dos autores, Jim Aparo, Alan Davis, Neil Adams. Talvez fazer dessa forma, talvez seja legal. Então, estamos nos preparando. Em breve a gente deve ter notícias. Talvez a gente consiga ter aqui no evento no dia 19 de setembro, na Empório HQ, junto com o pessoal do Distopia Cast. Talvez a gente consiga trazer já uma resposta definitiva sobre isso. Mas se não tiver, a gente ainda vai ter outra oportunidade para falar isso, tá? Então, o mesmo vale para Starman, como eu falei em outra resposta para trás, ou para o Liga da Justiça do Morrison. Talvez o melhor para esses produtos seja começar de novo. Nesses casos específicos não dá para dar continuidade só pegando e lançando o número 2. Na verdade a gente tem que fazer todo um trabalho de conquista do leitor, trazendo um número 1 de novo, tá bom? Espero que fique satisfeito. Até a próxima. Efesu Young. Levi, por qual motivo os encadernados da Biblioteca Histórica Marvel pararam de ser produzidos? Existe alguma pequena possibilidade de eles serem reimpressos e darem continuidade dos volumes? Obrigada. Oi Jennifer, tudo bem? Biblioteca Histórica, o que nós temos até o momento é que nós vamos concluir essa fase. Entenda bem que são aqueles livros de capa dura com acabamento cinza. Nós vamos concluir essa fase
agora em dezembro, com o lançamento de Surfista Prateado, volume 2. Talvez nós não voltemos mais à biblioteca histórica. Uma coisa que nós percebemos é que essa coleção não é uma das preferidas do público. Talvez pelo custo, talvez pelas histórias, talvez por onde é vendido, não sei. Mas uma coleção que tem dado muito certo é a coleção histórica Marvel. Aquela que é capa cartão, com miolo offset, vendida com uma caixinha colecionável. Isso está vendendo muito bem. Praticamente substituiu a nossa necessidade de ter a biblioteca histórica, que levava muito tempo para ser vendida. A gente tem títulos esgotados, sim, mas o tempo de venda desses produtos é muito, muito, muito lento. Se dependesse da nossa vontade, como editores, a gente daria continuidade a essa série sem medo, mesmo que ela levasse 4, 5, 6 anos para vender um único exemplar até o fim. Por isso que eles não foram reimpressos com nenhuma velocidade, porque não venderam tão rápido. Mas dependesse da nossa vontade, esse era um produto que a gente manteria, assim como Crônicas da DC. Eu mesmo queria ter uma coleção completa desse material, mas comercialmente isso não é possível. É um projeto muito de sonho de editor e não de realidade financeira para a empresa. Não adianta aí a gente tentar impor a nossa vontade de editor, que não vai funcionar. Assim, a gente não consegue convencer a editora a investir, ela sabendo que vai perder dinheiro, e só vai recuperar o investimento num prazo muito longo. O que é mais rápido? A coleção histórica Marvel está saindo. Pode não ser do jeito que os leitores gostariam que fosse, mas a gente está estudando uma forma de melhorar isso. Ou criar uma nova iniciativa, criar um novo produto que publique as histórias em ordem cronológica, mas com o mesmo acabamento. Talvez seja melhor do que fazer com capa dura. Mas o que eu posso dizer de definitivo é que a Biblioteca Histórica Marvel está definitivamente encerrando-se com o Surfista Prateado. Depois disso, a gente não tem mais nada programado dela. Eu lamento por todos os fãs, eu incluso, mas é a única notícia que eu tenho até o momento, tá bom? Eu sei que você não vai ficar satisfeita não, Jennifer. Ricardo Souza. Levi, a Panini pretende relançar a saga do infinito? Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita? Oi, Ricardo Souza, boa pergunta essa, hein? Sim, a gente tem todo o interesse, até por conta da própria programação dos filmes da Marvel, de relançar esse material em formato americano, sem cortes, completinho, com tudo que tem direito, mas a gente depende exclusivamente dos arquivos digitais. Sinceramente, falando agora só de momento, sem puxar nada pela memória, eu não me recordo se a Marvel digitalizou tudo desse material com encadernados recentes. Se estiver tudo digitalizado, sim, é um plano. A gente já estava até ensaiando essa semana num planejamento que a gente está fazendo para os próximos 2 anos. E a saga do infinito, ela entrou nessa discussão porque é inevitável. O próximo filme dos Vingadores, que, se você não considerar a Guerra Civil como um novo filme dos Vingadores, ele vai tratar justamente do Thanos e sua busca pelas joias do infinito. Tudo dentro desse escopo. Então, como eu disse, a única dúvida é se tem o arquivo digital ou não. Tendo o arquivo digital, vai entrar no planejamento sim, e a gente quer muito fazer esse material em formato americano, se capa dura ou capa cartão, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é algo que a gente quer fazer entre 2016 e 2017, antes da estreia do filme ou durante a estreia do filme, para a gente poder ter esse material para vender para sempre, porque é um material muito bacana e que os fãs gostam. Então, pode ficar tranquilo, isso faz parte dos nossos planos. Tiago, do Comic Zone, e do Gabriel J. Santos. Levi, a Panini tem contrato de exclusividade com a DC e a Marvel? Se não, o que impede a editora de publicar material da Image Comics? Quem acompanha o mercado aqui na América do Norte sabe que a Image tem publicado as melhores quadrinhos da atualidade.
A Panini tem planos de trazer para o Brasil, num futuro não muito distante, títulos como Black Science, Sex Criminal, Software Bastard, Wayward, entre outros. Thiago da Comic Zone, tudo bem? Já descobriu o que é o Belo? Eu prefiro não saber. Eu estou aqui falando como leitor. A Image, sim, tem muito material bacana. Agora, nem tudo é fácil de negociar, porque cada um envolve um autor ou dois autores ao mesmo tempo. E são contratos completamente diversos e muito diferentes, ou às vezes o agente que trabalha faz uma bagunça danada. Mas nós temos interesse em vários materiais que você citou nominalmente. Eu não posso falar, porque não posso falar dos títulos que a gente está interessado, porque outras editoras também podem estar interessadas, e aí isso pode gerar uma escalada no valor das negociações, porque aí cada um vai querer oferecer mais que o outro e vai virar uma loucura. E quando você for ver, o ganhador talvez não seja tão ganhador assim, porque o que ele vai ter que vender depois, o valor final para o consumidor, possa estragar qualquer projeto que a pessoa tenha. Mas nós temos interesse por vários materiais que você citou aí. Se isso vai dar pé ou não, a gente não sabe. Na verdade, nada impede que a gente publique material da Image. Os contratos que a gente tem com a Marvel e com a DC são com a Marvel e com a DC. Eles não nos proíbem de lançar outros materiais de outras editoras. Nós lançamos até material da IDW com Tartarugas Ninja. A Image, sim, tem muitos títulos bacanas. Alguns já estão sendo até publicados por alguma editora aqui no Brasil. E eram títulos que a gente também estava interessado, mas aí acho que acabou ganhando quem pagou mais. E não sei se isso vai se refletir depois na venda, porque você também tem que avaliar isso na hora que está comprando e na hora que for vender. Mas a gente quer sim muitos desses títulos aí, muitos dos que você citou até já saem na Europa pela própria Panini. Mas cada país faz a sua negociação, cada país tem que fazer um contrato, não é um contrato global. Então pode acontecer de dentro da Panini alguns países publicarem e outros não. No nosso caso, por enquanto, a gente acho que não tem nenhum, mas queremos alguns, sim. E se Deus quiser, ano que vem a gente deve ter surpresas. Mas agora, no momento, não posso falar de nenhum título que a gente está tentando negociar, porque isso, com certeza, influenciaria nas negociações que estão em curso. Mas a gente está de olho, Thiago. Falou? Um belo abraço. Flávio Pascoal, ele é um brother do canal. Flávio Pascoal. Quem é mais chato? Um de Sinalta ou um Marvete? Pô, você agora foi chato, hein, Flávio? Na verdade, cada fã tem a sua particularidade. Existem fãs que são chatos, independente de serem da DC ou da Marvel, ou de mangá ou de material europeu. A gente tem chatos em todas as categorias. E tem chatos assim que a gente chama de chato supremo, porque ele é chato e é fã de todas as categorias de quadrinhos. Então ele é um chato definitivo. Mas mesmo a chatice tem o seu lado bom, porque ela pode nos apontar coisas que nós não estamos percebendo. Ele pode ser chato no sentido de apontar nossas falhas. E falhas são bons de serem apontadas porque a gente precisa corrigir. A gente sabe que muita gente bate na gente por conta da distribuição, batem na gente por conta de atrasos, mas é bom ser alertado disso, é bom saber que as pessoas se importam com isso. O ruim é quando ninguém se importa. Se ninguém se importa, a gente acaba ficando meio sem saber o que está acontecendo. Então eu acho que até a chatice tem seu lado bom, seja Marvel, DC, mangá, europeu, que continuem existindo chatos, mas não perdendo foco, que é ler o quadrinho, tá bom? Um abraço. Renan Rhapsody. A Panini vai terminar séries paralisadas como a Keikashi? Renan da Rhapsody, tudo bem? Os títulos parados a gente não chama mais nem de geladeira onde eles estão, já é de freezer de congelamento. A gente, numa tentativa que nós fizemos de trazer material que estava parado há muito tempo, foi feita com homúnculos para o último número. Nós convidamos os fãs a participarem, fizemos uma impressão quase que por demanda.
onde a quantidade de leitores que tinham dado seus nomes como compradores prováveis da coleção, do último número da coleção, que era o dobro de páginas de todo o resto da série, para que dessa lista nós aumentássemos um pouquinho mais, né, subíssemos um pouquinho a meta, a quantidade, e vendêssemos. Nem a metade dos que nos procuraram compraram a última edição. Eu acho que nem a metade. Então foi uma tentativa que não deu certo. Nós publicamos o último número, amargamos aí um prejuízo, acho, bem saudável, né? Mas não é algo que a gente vai repetir, não é a mesma estratégia que a gente vai repetir. Kakashi é um título que eu gosto muito. Ele é muito bem desenhado, muito bem escrito, é uma narrativa muito bacana. E é um título que a gente gostaria de encerrar, mas não acho que é um título que a gente vá conseguir encerrar. Alguns desses até, não tem só ele, acho que tem o Mito de Arata, MPD Psycho, tem vários títulos, você pode nomear vários deles. Todos estão sendo estudados, não foram esquecidos, mas te digo que a mesma estratégia não será feita, a mesma estratégia de homúnculos não será feita para nenhum deles, porque não deu certo. Talvez a gente tenha que buscar novas alternativas. Por enquanto eles estão parados, tá? É uma notícia ruim, mas é o que a gente tem até o momento, tá bom, Renato? Tiago Cunha, ele mandou 2 perguntas. Beleza. A Panini tem um contrato com a Anime Jump? Quais serão seus próximos mangás da Jump que seria publicado por você? Na minha visão, Metaka Box, To Love Who e Haikyuu iriam fazer sucesso aqui. Tiago, tudo bom? A gente tem várias propostas de mangá para os próximos 2 ou 3 anos. Alguns podem envolver a Anime Jump, alguns podem envolver outras editoras. Nós trabalhamos com diversas editoras e nós temos que avaliar diversos materiais. E nós temos também que equilibrar a quantidade de títulos ao longo do ano. Ao mesmo tempo, temos que equilibrar também aqueles que são apostas mais arriscadas. Títulos em andamento são sempre complicados. A gente nunca sabe quando eles vão acabar e também se eles vão dar o retorno que a gente espera. Porque comparar o mercado brasileiro com o Japão, com o mercado japonês, é um erro, porque a cultura deles é voltada para o mangá. Não importa que lá One Piece venda, sei lá, 1 milhão de exemplares num único número. Assim, ele é um indicativo de que é um título forte, mas a gente precisa saber o quanto ele vende na América do Norte e na Europa, porque é um parâmetro mais para a nossa realidade, ou na própria América do Sul e outros países que publicam mangás. Então a gente avalia tudo, desde se tem anime, se tem uma base forte de fãs, se tem uma estrutura de apoio que suporte lançar esse material, se a nossa grade ela suporta para que a gente possa lançar esse e outros e não vá roubar fãs de outros produtos. Então temos muitas propostas. Alguns dos títulos que você citou estão na nossa mira sim, mas eu não posso falar quais, porque se eu falar, outros editores também vão lá, vão negociar, e talvez já não estiverem negociando, e isso atrapalha muito na negociação. Mas até o final do ano a gente vai ter uma lista do que sairá em 2016. A gente deve anunciar uma parte ou aqui no evento do dia 19 de setembro na Empório HQ junto com o Dystopia Cast, ou talvez na Comic Con, se tudo der certo. Vai depender de quando os contratos estiverem assinados, mas a gente tem bastante coisa legal para falar. Tem chance de Dr. Slump e Sandland sair algum dia? Seria ótimo para o público brasileiro e realmente conhecer o grande autor Akira Toriyama. Dr. Slump, eu acho que tem mais possibilidade do que o outro título que você citou, Thiago. Mas aí tem um porém. Incrivelmente que possam ser muito legais, o público brasileiro parece que só lembra do Akira Toriyama por Dragon Ball. Mas não quer dizer que a gente não possa ter interesse. Eu só não posso falar que a gente está ou não negociando,
Porque com certeza quando esse vídeo for para a internet, outros editores também vão ouvir e ficarão sabendo. E se há uma negociação em curso, tudo pode vir a ruir. Então, eu não posso te dizer que sim e não, mas eu digo que a gente curte os títulos que você citou, que seria importante ter no catálogo algo assim. Beleza? Um abraço, Thiago Cunha. Ha! E aí? Glu, glu. Valeu, Levi. Mais uma vez aí. Um abração. Pra gente. Um abraço fake. Pra você também, Thiago. Aqui. A gente vai se despedindo aí. Mais uma vez agradecendo a sua presença. Empório HQ, parceirona aí. A gente tá aqui na Empório HQ, né? Que é na Avenida Teodoro Sampaio, 2550, ao lado da estação Faria Lima. É onde também vai ser o evento Amigos e Quadrinhos, cara. Dia 19 de setembro. Compareça. Vamos se encontrar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa beleza. E comente aqui embaixo os seus anseios, sua felicidade, suas tristezas aqui. Tá rimando tudo que eu tô falando? Críticas, opiniões, sugestões muito bem-vindas também.